Setores da indústria brasileira poderão ser varridos do mapa. Essa afirmação é do professor Matias Spector em entrevista ao Estadão. Não, esse não é mais um vídeo sobre as tarifas do Trump. Até porque tá um vai e volta de tarifa, especialmente da China, que quando a gente grava na quinta, a gente não sabe qual vai ser o cenário da segunda-feira. Então aqui a ideia é o quê? É outra. Porque enquanto todo mundo está falando das tarifas, um outro problema é estar repousando, calmo e tranquilo, tal qual aquela visão, sabe, da praia antes do tsunami? Porque afinal de contas, tem um ponto que quase ninguém está falando. Quem mais está sentindo as tarifas americanas é a China. E mesmo que o presidente Trump recue, pelo menos ali no quão altas essas tarifas ficarão, agora ele falou que já está muito alta ou não, uma coisa é certa. O volume de produtos que a China está acostumada a vender para os americanos vão precisar encontrar um outro mercado, porque assim eles não simplesmente desaparecem. E adivinha quem pode virar a bola da vez? Sim, nós, Brasil. Segundo o professor Spector, nessa entrevista aqui mesmo para o Estadão, alguns setores vão sofrer mais diretamente, como aço, alumínio, agro com suco de laranja, serviços de engenharia, produtos de madeira e cimento. E a gente já viu isso acontecer antes. Quando o governo Biden impôs barreiras contra os painéis solares chineses, adivinha para onde é que eles foram correndo? Sim, para cá, para o Brasil. E nesse tipo de guerra, o Brasil se prepara ou ele vai ser atropelado. E tem mais, a gente está entrando numa nova dinâmica meio irônica. Por quê? Porque o Brasil pode até se beneficiar ali no curtíssimo prazo com essa enxurrada de importados. Porque com mais produto chegando, o preço em dólar cai, isso pode baratear alguns insumos, pode reduzir custos. No final, isso pode talvez até ajudar a segurar a nossa inflação. Só que esse alívio vem com um custo altíssimo. A China, quando faz esse tipo de dumping, ela não vende barato porque ela acha bonito. Ela subsidia setores inteiros, ela joga os preços lá embaixo justamente para detonar a concorrência. O professor Spector dá um exemplo forte. Um pneu de um caminhão chinês pneu pronto, já custa menos do que a matéria-prima aqui no Brasil. Aí eu te pergunto, isso por um acaso é competição? Não, isso é uma bomba relógio. O próximo capítulo dessa novela, segundo ele, é o Brasil tendo que correr atrás de mecanismos de defesa comercial. Porque do jeito que tá, setores inteiros da nossa indústria correm o risco de serem varridos do mapa. E esses setores da indústria brasileira já estão ali em alerta máximo. Todo mundo preocupado com uma invasão de produtos chineses e de outros asiáticos também, como Vietnã e Camboja. Essa guerra entre dois gigantes mundiais significa termos muito práticos aqui no final das contas, para nós mesmos. A gente pode virar o alvo desse tsunami. Mais uma vez a gente entra na briga dos outros, mas sem ter escudo, sem ter plano, sem ter nada. Nos últimos 4 anos, os bancos estatais da China liberaram quase 2 trilhões de dólares em crédito para a indústria. O que a China fez com esse dinheiro? Então, construiu fábricas dia e noite. Atualizou as antigas com robôs e automação. Pesquisa e inovação, claro, aumentou exponencialmente as exportações. Hoje, a China usa mais robôs industriais do que o resto do mundo junto. A maioria, diga-se de passagem, desses robôs é fabricada lá mesmo. E é com esse arsenal de produção que a China está despejando produtos no mundo todo. Automóveis, plásticos, baterias, eletrônicos, tudo. O maior desafio aqui para nós, para o Brasil, não são as tarifas americanas. É a enxurrada de produtos chineses que pode, com certeza vai, invadir o nosso mercado. Na nossa política industrial, diga-se de passagem, inexistente, é como se a gente tivesse montado aqui a fábrica aqui, gerado empregos, grandes campeões nacionais e de repente começasse com uma disputa com um concorrente que produz um mesmo item por 1/3 do preço. Escala, com subsídio, com apoio estatal. E eu não estou falando em teoria não, isso já está acontecendo. Alguns setores já estão se preparando para o baque. Mas o que o Brasil está fazendo? É o que o Brasil sempre faz, praticamente nada. Enquanto os grandes blocos estão redesenhando as suas políticas industriais, reforçando cadeias locais, tentando diversificar fornecedores, a gente ainda está discutindo se o problema é liberalismo demais, Estado demais, vira fla-flu de político, enfim. Spoiler, o problema é a falta de estratégia. O Brasil está igualzinho à nossa seleção canarinho, sem técnico e sem tática.
A China, essa daí já joga há tempos com planejamento de longo prazo. Os Estados Unidos, começaram a tarifar. O presidente Trump, por exemplo, cada dia vai e volta nessa tarifa, que a gente já não sabe mais, mas é um jogo dificílimo. Entra um detalhe que parece óbvio, mas que todo mundo finge que não tá vendo. Essas tarifas não vão resolver o problema. No máximo, elas vão deslocar o problema para um outro lugar. Se os carros não entrarem nos Estados Unidos, adivinha para onde é que eles vão? Eles vão desaparecer? Não vão. Austrália, Sudeste Asiático, México, Europa. Na Europa, por exemplo, as vendas de carros chineses dispararam tanto que a União Europeia teve que reagir adivinha, tarifas. Ou seja, tsunami continua, só muda o continente que vai ser varrido. Se a gente não reagir com políticas públicas consistentes, e spoiler, eu não estou falando de criar uma taxa das blusinhas não, viu gente? Porque isso aí não é política, não. A gente vai só continuar limpando a bagunça que os outros fazem. Mas como é que a China conseguiu fazer isso? Simples. Enquanto a gente fala aqui de criar políticas públicas, eles já fizeram. Eles investiram pesado em tecnologia e exportação e estão fazendo isso com pouquíssimo consumo interno, porque eles têm lá as crises deles, a crise da população, a bolha imobiliária que explodiu, a classe média que perdeu a poupança lá na China, os aposentados vivendo com 17 dólares por mês. E quando eles pediram um aumento, eles ganharam 3 dólares. Então agora eles recebem 20 dólares por mês. Mas para a infraestrutura de exportação, 100 bilhões de dólares. Para o novo parque de inovação com 35 mil engenheiros, aí a gente tem dinheiro na mão. É um modelo de crescimento externo com sacrifício interno. Gera empregos, renda, alcança a liderança global, mas cobra um preço social altíssimo. Agora, adivinha, quem é que tá de bobeira no meio dessa confusão toda? É sempre a gente, né? Mas a gente não lucra com a China? Você pode estar querendo me perguntar. Sim, a nossa relação comercial com a China, ela é boa para nós. No ano passado, a gente teve um superávit de mais de 30 bilhões de dólares. Tá, mas é um dinheiro mal distribuído. Quem é que lucra? Agronegócio, minério, algumas commodities. Vem cá, vamos ser honestos? Vamos ser honestos? Nós não temos política industrial, nem política comercial. Felizmente, a gente tem uma reforma tributária, mas que levou o quê? 30 anos para ser aprovada. Um descaso com a nossa indústria e com os nossos empreendedores. Enquanto isso, a China avançou. O problema não é só volume, é estratégia. A China cresceu sua fatia da manufatura global de 6% em 2000 para 32% hoje. E superou a produção somada de Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia e Reino Unido. Tem fábrica chinesa dominando o México. No Brasil, o carro elétrico chinês já chega mais barato que os que são fabricados aqui. E a gente fica achando que o problema é o quê? É tarifa ou guerra comercial? Não. O problema é que o jogo já começou, faz tempo. A gente está lá no vestiário discutindo qual chuteira que a gente vai usar hoje. Enquanto a gente está aqui discutindo tarifa de importação, a China está construindo 2 fábricas que produzem o dobro do que a maior fábrica da Volkswagen na Alemanha. Sim, eu disse o dobro. E isso é só o começo. A verdade é uma só. As tarifas podem até tentar desacelerar a China. Mas a China não está jogando no mesmo campo. Eles construíram outro estádio com outras regras próprias, e convidaram o mundo inteiro para jogar no campinho deles. E se a gente não entender isso, vai continuar como está, achando que tudo é um azar contra nós. A verdade é dura. O Brasil está prestes a assistir, mais uma vez, aquele que pode ser um golpe duríssimo na sua própria indústria, sim. Enquanto os gigantes disputam poder com tarifas, subsídios e estratégia, a gente fica à arquibancada, aplaudindo a briga alheia e rezando para não sobrar nada pra gente. Só que dessa vez pode ser que sobre alguma coisa e não é boa. O tsunami, ele vem com tudo, ele vai arrastar tudo, ele vai arrastar aço, cimento, carro eletrônico, tudo com preço subsidiado e política de Estado. A gente vai concorrer com isso como? Com taxa das blusinhas. Não, com fé. Com fé, a gente vai concorrer com fé. Com planilha de Excel. Com discurso pronto, porque agora parece que a gente virou defensor do livre mercado. Ou o Brasil se mexe agora com política industrial, com visão estratégica, ou a gente vai virar só mais um campo de pouso para excedente dos outros. E eu nem disse só excedente da China. Excedente da China, excedente dos Estados Unidos, excedente de quem quiser. Se você quer continuar acompanhando esse jogo com quem não tem medo de chamar as coisas pelos nomes que elas têm, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem coluna nova comigo aqui no Estadão. Porque aqui a gente estuda, a gente analisa, a gente explica e a gente faz o quê? A gente não passa raiva sozinha.